Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo, agora é para valer. Bom dia a todas e todos. De forma diferente, né? Hoje estamos na terça-feira com o Projeto Confabulando, geralmente é a segunda, mas coloquei na terça devido ao feriado. Espero estar pegando todo mundo aí, que a galera não tenha esquecido. Hoje um tema que eu gosto muito. Eu gosto de falar sobre tudo, mas alguns temas, confesso, que me pegam, né? E esse é um deles. Estou com 3 jovens aqui maravilhosos. Eu fico impressionada com essa juventude, realmente tem me alegrado muito. Eu vejo as pessoas falando muito dos jovens, porque o jovem não quer nada. Não. Uma grande parcela aí da juventude tem transformado, tem movido as estruturas da nossa sociedade, né? Então, eu fico muito feliz em hoje, nesse dia, nessa terça-feira, poder chegar aqui com 3 meninas que estão aí botando para quebrar, jovens, bem jovens mesmo, né? Pô, diante de mim, jovens mesmo, e estão fazendo a diferença aí na sociedade. Então, desde já, peço que vocês compartilhem. Sônia Maria, bem-vindo, Sônia Reis, que a sobrinha dela vai estar aqui comigo na próxima, que eu vou fazer essa pegada aí de falando das jovens negras nas universidades em duas etapas, que numa só não dá, não. Raquel Matoso, que hoje não ia estar conosco, mas eu falei, não vai dar para... mas vai estar na próxima. Roseli Bento, bem-vinda. Peço desde já que vocês comecem a compartilhar, porque acredito que vai ser um momento especial aí, em que a gente vai estar falando, e o que é mais importante, né? Eu acho que trazer a reflexão. Lógico que ninguém está aqui para ditar um conceito, uma verdade, mas a gente pode estar ajudando muita gente. Então, a mudar pensamentos, aquelas que acham que não podem, muita gente aí achando que não pode, que isso não é para ela, que não é por aí, né? A população preta, os jovens, as pessoas periféricas, pobres, precisam ocupar seu espaço na sociedade, sim, porque quando a gente ocupa mais espaço ocupado, a economia se move, racismo é combatido, barreiras caem, e é essa a nossa intenção aqui nesse dia. E aí, para a gente dar o início, eu quero convidar, vou começar pela Larissa, que desceu. Bom dia, sua saudação inicial. Bom dia, Elisete, bom dia, Marina, Mariane, bom dia a todos que estão aí. Meu nome é Larissa, eu sou graduada em Direito pela UF, e estou muito honrada de estar aqui, de ter sido convidada pela Elisete, e espero contribuir de forma positiva para todos vocês. Com certeza vai ser um dia diferenciado. Essas meninas você não conhece, elas são boas demais. Marina, dá seu bom dia aí, sua saudação inicial. Marina, cheia de fã-clube. Fala aí, Marina. Bom dia, gente. Bom dia, tia Elisete. Bom dia, Larissa, Mariane. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Meu nome é Marina, como a tia Elisete já falou. Tenho 21 anos. Estou fazendo agora medicina na UF também. Larissa, estamos na mesma. E espero também contribuir. E é isso. Show de bola. Vai lá, minha querida Mariane, que em qualquer momento vai ter que estar tratando aí dos meus surtos. Porque tá bravo, Mariane. Tá bravo, hein? Fala aí, Mariane. Todo mundo. Tá bravo mesmo. Eu sou Mariane, para os íntimos Mari, para os nem tão íntimos Mari também, que acaba ficando mais fácil de pronunciar. Eu faço psicologia na Universidade Veiga de Almeida, e eu também espero trazer um pouco da psicologia para esse assunto também, que tem muito a ver, e é isso. Show de bola. Eu estava falando com a Larissa até fora do ar, antes da gente entrar, e eu estava falando o seguinte, que ainda hoje, apesar de tantas mudanças, primeiro que eu fico muito feliz em ver jovens, porque a mulher teve acesso ao ensino, demorou muito, foi preciso muita luta, né? Em 1827, que a mulher pôde
sentar numa cadeira para estudar, e mesmo assim não eram todas. Isso foi uma briga das indígenas, inclusive, diga-se de passagem. Mas as mulheres puderam ter acesso ao ensino, mesmo assim não eram todas, não eram todos os cursos, foi uma longa história de luta, a trajetória da mulher para ter acesso. Então, quando hoje eu vejo as mulheres podendo ter acesso, mas aí, ainda hoje, século XXI, a gente está em 2020, a gente vê que essa acessibilidade, apesar de todos os programas sociais, né, que foram realmente, o IBGE está falando aí, que já está se equiparando aí nas universidades a população preta, os alunos pretos e brancos, mas a gente ainda vê uma distância. E eu estava falando com a Larissa, que eu conversei com uma amiga, e ela falou assim para mim: meu sonho é um dia poder fazer uma graduação. Eu falei: gente, como assim meu sonho? Né? Hoje eu acho que a coisa está tão mais... Mas aí eu queria primeiro que vocês contassem um pouco da sua história. Eu vou conversar pela Larissa, uma menina que foi graduada em Direito, foi estudar lá na UF, tem que atravessar a poça, como dizia meu professor lá na UERJ, e para aderir. Larissa, é tão fácil assim, apesar de todos os programas, apesar de hoje várias políticas afirmativas que pode colocar essa população negra, esse jovem, essa população periférica dentro de uma grande instituição de graduação? O que tu acha? Eu acho que você chegar lá é difícil, você ser aprovado e ingressar numa faculdade é difícil. Mas o mais difícil, na minha opinião, é realmente concluir. Né? A gente vê que a taxa de evasão das universidades é muito grande. Acho que principalmente nas universidades particulares, porque tem também o componente da mensalidade. Às vezes, a gente está vendo agora com a pandemia, né, com o Covid, quantas pessoas ficaram desempregadas e a mensalidade não para de vir, né? As contas não param de vir e realmente eu acho que é mais difícil realmente concluir a faculdade do que, às vezes, ingressar. Mas, pelo menos na UF, eles têm programas de assistência social, tanto de transporte, de moradia, de alimentação. Tem uma série de programas, né? Todo ano tem editais que saem para os alunos se inscreverem e tentarem algum tipo de auxílio. Então, apesar dessa dificuldade, né, às vezes financeira, eu me mudei para Niterói, eu cheguei a morar em Niterói durante 2 anos para estudar, porque eu tinha aula de manhã, então é muito difícil sair de Mesquita. É possível, eu já fiz isso, mas é muito difícil sair de Mesquita cedinho e chegar lá às 7 horas da manhã. Sem contar que a passagem de ônibus é bem cara, né? De Nova Iguaçu para Niterói. Então, compensava realmente eu me mudar para lá, ficar lá. Eu teria um ganho de tempo, de descanso e às vezes até uma economia financeira, né? Mas eu acho que hoje em dia tem meios que auxiliam bastante a população negra, a população mais pobre, a permanecer na faculdade. Né? Verdade, verdade. Eu fiz questão, por exemplo, tem várias jovens, eu até escolhi mais 2 para a gente falar num próximo bloco, dentro desse mês ainda, até mesmo porque nós entramos no mês da consciência negra, né? Então eu quero trazer essas propostas. E eu quis trazer a Marina, porque a Marina ela escolheu um curso que, mesmo na iniciativa privada, é altamente elitizado. Né? A gente lá, então, que a gente não vê a população preta. Eu estava falando que se a gente quer ter uma percepção que o ensino não foi pensado para essa população mais pobre, periférica, negra, é quando a gente vê onde estão localizadas as grandes instituições. Elas estão muito longe de nós. Né? Você mesmo falou que você precisou se mudar e a Marina escolheu um curso de medicina. Né? E eu queria que ela tivesse a oportunidade de ter a fala, até mesmo, porque a proposta desse debate aqui
é poder proporcionar a vários jovens que não têm informação, você trouxe, Larissa, alguns informes que muitos jovens não têm, mas também impulsionar o sonho. Se você tem o desejo, se você tem o sonho, e pelo que eu conheço a Marina, ela desde sempre falou que queria fazer medicina. Então, eu queria, Marina, que você falasse o seguinte: foi difícil sustentar o teu sonho, as pessoas acreditaram de pronto, foi difícil você manter depois ainda, o mais difícil também tentar a vaga, né? Isso é muito difícil, mas também manter com todo o que está ao teu redor, foi positivo, as pessoas te impulsionavam ou não? Queria que tu desse esse teu testemunho aí. Muitas perguntas, mas vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu vim assim, de um lugar de muito privilégio. A começar que desde criança eu fui apoiada pelos meus pais no meu sonho. Coisa que eu tenho noção de que nem todo mundo tem isso. Ainda mais assim, tendo um sonho tão distante. Porque eu seria a primeira da família, a primeira da igreja, a primeira do meu ciclo a cursar esse curso, a realizar esse sonho. Então, eu começo falando que eu tenho privilégio nessa parte de acreditar. Porque eu também dou muita honra aos meus pais, porque se não fosse eles também acreditando em mim, ia ser um pouco mais difícil. E investindo em mim também. Agora, um pouquinho mais da minha trajetória, foi que eu comecei estudando. Eu sou de Anchieta, né, também, um pouquinho antes da Baixada, o último bairro do Rio de Janeiro. Então, eu comecei estudando num colégiozinho de lá, do bairro, pequenininho, e com esse sonho de medicina. Então, lá era assim, falado de uma coisa bem distante, porque eu fiz até o meu quinto ano lá. Então, era falado assim, uma coisa para 10 anos depois, né? Então, eu falava, que bonitinha, ela quer medicina, legal. Beleza, mas assim, não era desacreditando, mas também não era apoiando muito, porque estava muito distante ainda. Aí depois eu saí de Anchieta e vim estudar num colégio também elitizado, por isso eu também reconheço mais uma vez meu privilégio. Eu estudei em um colégio que é considerado muito bom no Rio de Janeiro, e não é um colégio muito acessível, porque ele é particular, e é caro, era caro. Eu estudei no Pentágono, e lá o meu sonho foi, assim, se tornando mais próximo da realidade, porque eles começavam, as pessoas lá tinham esse sonho também, porque naquele lugar tinha aquilo que é falado, né, o negro único. Eu era minoria, e lá, por ter a maior porcentagem de pessoas brancas, o sonho delas estava batendo com o meu. Eles queriam fazer medicina, queriam fazer direito, queriam fazer engenharia, psicologia, esses cursos mais elitizados. Então, não era uma coisa tão distante ali. Então, eu comecei a ver a proximidade ali. Comecei a saber que eu tinha que estudar muito e já comecei de lá. Depois, eu fui estudar em Nova Iguaçu, no Cefet, por influência da minha mãe e da minha tia, que minha tia fez... Minha mãe e minha tia fizeram técnico de enfermagem e falaram assim, como você quer da saúde, é bom você ingressar nessa área para ver se você vai se identificar e vai gostar. Então, fui lá para Nova Iguaçu. Lá foi a parte assim, que eu estava mais velha e foi a parte que eu fiquei um pouco mais distante de ingressar na medicina. Por quê? Porque por ser um colégio, eu estudei no Cefet, por ser um colégio técnico, eles induziam mais a gente a buscar trabalho do que a gente entrar na faculdade. Então foi aí que comecei a ver minhas primeiras dificuldades, porque eu terminei o ensino médio, não tive biologia, direito, não tive física, mas durante assim 2 anos só, o final do segundo e terceiro ano do ensino médio, tive vários períodos assim sem aula, não tive redação direito. A primeira vez que eu fiz Enem, eu tirei 650 na redação. E assim, não sendo uma nota muito ruim, mas para medicina não dá. Então, eu vi meu sonho muito distante de acontecer. E foi ali que eu passei as minhas maiores assim, dificuldades, em questão de acreditar, em questão de eu continuar batalhando por esse sonho, porque eu vi uma coisa muito distante. Eu estava tão perto quando eu estudava no Pentágono, e quando eu fui para um colégio federal, um colégio público, eu me vi tão distante. Então, assim, eu entendo um pouco, mesmo falando de um lugar de privilégio, eu entendo um pouco que é muito mais difícil você, num colégio estadual ou num colégio federal público,
você ter essa mentalidade do Enem. Porque não é priorizado isso, é priorizado você trabalhar. Não que seja ruim, mas se você quiser fazer faculdade, você está um pouco mais distante. Então, eu tive que fazer um cursinho que eu já tinha combinado com meu pai, eu não tirei esse sonho da minha cabeça, pode ter esfriado um pouquinho, mas eu ainda estava com aquilo na cabeça. Então, eu falei, pai, por favor, quando eu acabar o ensino médio, eu tenho que parar para fazer um cursinho, porque com essa bagagem do ensino médio eu não vou conseguir. Eu estava muito distante. Então, fiz um cursinho bom, e aí eu consegui entrar na medicina. Então, eu falo assim, que não é fácil mesmo. Eu tive um caminho que foi facilitado por questão dos meus privilégios, por questão dos meus pais, por questão, assim, financeira. Meus pais puderam me bancar, mas eu entendo que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, é difícil, sim, mas não é impossível. E eu estou muito grata aqui de estar aqui falando um pouquinho da minha história, não acabou, né? Falei só um resuminho, mas eu estou muito grata de poder ser referência para as pessoas, porque como eu comecei falando, lá no meu ciclo, era uma coisa assim, muito distante, não tinha ninguém que faz o curso que eu fazia. E agora eu vejo assim, pessoas me chamando no Instagram, pessoas me parando na igreja, falando, cara, agora que você conseguiu, eu vi que é possível, que eu posso também. Como você fez? Ah, eu vou e falo. Então, eu aproveito os meus locais de fala e eu adoro estar falando sobre isso, porque eu gosto de influenciar as pessoas nesse sentido. Falar que é possível sim, que não é fácil, vai ter que demandar muito tempo de estudo, abrir mão de algumas coisas, né? Mas que vale a pena, vale muito a pena. E é isso. Show de bola. Tô falando que elas representam. Ó, Diego Paulino tá falando, Dali Mariane. Eva, bom dia, bem-vindo, meu primo Luiz Otávio, Rita Maria, André Germano, Cleide Dia tá aí. Cleide Dia, né? Sabia que a família ia trair peso, né? Já falei, Caleb, Vera Miúci, Alba Degani, abraço, Alba, esqueci nosso café não. Rosa Lima, galera, tudo interessada na história de vocês. E aí eu quero ouvir um pouco da Mariane, que escolheu a psicologia, e aí eu vou logo dizendo que é uma profissão já reconhecida, majoritariamente branca. E aí, Mariane, eu brinquei aí que vou precisar dos teus cuidados. Não é brincadeira, não, a coisa é séria, entendeu? A sociedade, aí eu fico querendo saber de você, sabe por quê, Mariane? Você acha que o empoderamento feminino, porque você, por exemplo, escolheu uma carreira, né, uma graduação que é procurada majoritariamente pelas pessoas brancas. Segundo, até pouco tempo atrás, quando a gente falava em terapia, as pessoas falavam que isso era maluco. Isso eu digo nas pessoas, nas classes menos abastadas, né? Porque as classes melhores, né? A classe A, pode dizer, já se fazia terapia há muito tempo, né? Isso aí a gente via que era uma coisa dotada para as pessoas que tinham maiores instrução. Você acha que o empoderamento feminino, e eu sei que a Mariane tem muito dessa pegada aí, ajudou muito para fortalecer a identidade da mulher negra e vocês correrem atrás dos seus objetivos? Fala aí por que você escolheu o curso e um pouco disso aí para mim. Olá. Primeiro eu peço perdão porque meu vizinho resolveu fazer obra hoje, então assim, não liguei para barulho. Não, está escutando? Não está dando para ouvir teu vizinho, pode falar à vontade. Tá. Então tá bom, gente, é isso. Bom, eu escolhi o curso de psicologia, primeiramente, porque eu me identificava muito com a questão de saúde mental, com a questão de doenças mentais também. E também é um curso que envolve muito o social. Eu fui perceber isso com o passar dos anos na faculdade. E eu percebi que na faculdade eu tinha que estudar o social para estudar o ser humano. E eu comecei a entrar nessa questão de racismo, muito porque assim é uma coisa que eu vivo na minha vida, minha família vive também. E aí eu comecei a perceber que muito da saúde mental das pessoas pretas são prejudicadas, assim, em grande escala. E a falta de informação da mídia, que é o que as pessoas de menor classe, infelizmente, tem a ver com a questão da raça também. A questão de classe tem a ver com raça aqui no Brasil. E eu percebi que a falta de informação da mídia em relação à saúde mental é uma coisa que infelizmente, é clara.
entende? Muitas pessoas dizem que fazer terapia é uma coisa cara, sendo que tem, assim, hoje em dia, ainda bem, muitas faculdades fazem iniciativas gratuitas de apoio à saúde mental, de terapia. Se alguém estiver interessado, eu posso passar os números das universidades, inclusive da minha, e que fazem um grande apoio. O CAPS também, que é uma iniciativa do SUS, né? É uma coisa que ajuda muito. Bom, a questão da mulher preta e do feminismo é algo que o feminismo branco é uma coisa e o feminismo preto é outra, é completamente diferente. Como você falou no início, enquanto as mulheres brancas estavam buscando voto, o direito ao voto, o direito ao estudo, as mulheres pretas estavam trabalhando na casa dessas mulheres. E não houve uma política de reinserção aos negros, no geral. Não houve, desde a época da escravidão. Começou a ter nos últimos 20 anos, com algumas políticas públicas, as cotas, a educação gratuita, de integral, que começou a dar uma iniciativa para as pessoas pretas terem uma inserção social maior nas universidades e ao trabalho também. Então, eu digo que o feminismo preto buscava outras coisas naquela época, buscava a liberdade, buscava uma renda melhor, buscava ter uma qualidade de vida melhor, as mulheres brancas, as mulheres negras, digo. Então, é uma pauta que, se você for olhar para o lado social e olhar para o lado da saúde mental, está junta, está ligada. Porque não tem como você ter uma boa saúde mental e estar inserido numa realidade social completamente precária, sem saúde decente, sem educação para os seus filhos, entende? Então, é algo que a gente, dentro do que eu estudo, a psicologia preta, é algo que eu venho estudando há uns 2 anos, e que cada vez mais eu venho percebendo que é necessário, sim, uma política de reinserção social às mulheres e aos homens também pretos, e que deve ser pautada até o momento em que a gente olhar para o lado nas universidades, as meninas podem confirmar isso, olhar para o lado nas universidades e ver outras pessoas pretas, não ser um tabu tão grande ver uma pessoa preta sendo médica num hospital, ver uma mulher preta atendendo num consultório de psicologia, uma mulher preta num alto escalão de engenharia e afins, e não nas ruas, como a gente vê, sabe? E é isso. E falando um pouquinho... Fala aí. Só para pautar um pouquinho da minha história. Complementa. Eu também, assim como a Marina, eu tive um ensino bem privilegiado. Eu digo que eu não estou na realidade de classe baixa e tem falta de acesso dessas coisas, acesso social. Então, assim, a gente ainda percebe que as pessoas pretas de classe média têm o direito de entrar em certos lugares e mesmo assim não estão isentas do racismo, não estão. Então, é algo que a gente tem que buscar muito também, nós que temos um pouco mais de privilégio nessa sociedade, a gente buscar também, como a gente está fazendo nesse debate, buscar uma ajuda às pessoas que não têm esse tipo de oportunidade. Fazendo lives, como a gente está fazendo aqui, doando livros, que também é uma iniciativa. Se quiserem o telefone, eu também tenho. Doar livros para as periferias. E isso já é uma ajuda assim, muito grande. E é isso que eu tenho para falar. Gente, eu quero falar para vocês o seguinte, eu só não fico de pé aqui para bater palma para essas garotas. Ó, a Sônia falou, muito orgulho. Essas meninas são elite, Kátia Carol, Eva, Márcia Santos está aqui, ó, aplaudindo. E eu vou falar para vocês que luta foi para convencê-las a estar aqui comigo, porque, não sei o quê, a Larissa falou, pô, minha primeira live. Cara, eu sabia que elas tinham muito para falar, para contribuir, porque eu fico muito comovida quando eu entro nas periferias e vejo meninas com sonhos distantes, né? Achando que aquilo é impossível. Assim como a Marina falou, isso está muito distante de mim. E não está distante, nós precisamos ocupar os espaços, nós precisamos realmente invadir. Eu tenho falado isso, é preciso enegrecer as universidades. E outra coisa, todas elas aqui, eu conheço, por exemplo, a mãe da Larissa, que é uma advogada, uma mulher bem-sucedida, todas elas vieram de famílias, graças a Deus, que podiam ali, com muita luta, tentar encaminhar e ajudar o sonho delas. Mas não fica fácil.
mesmo assim, não é fácil. É uma luta diária. E aí eu queria... Larissa, você foi para uma universidade federal e eu quero até voltar para falar aqui. A Marina e a Mariane, desculpa, a Marina e a Larissa são de uma universidade federal, a Mariane é de uma universidade privada, mas elitizadíssima, porque eu conheço a Veiga de Almeida muito bem, uma excelente universidade, uma universidade de ponta, mas elitizada. Né? Então, não muda, não. A batalha é diária, porque, às vezes, ainda hoje, algumas pessoas acham que aquele lugar não é nosso, nós não podemos estar ali. Basta ver o seguinte, que de 100% de pessoas que trabalham como empregadas domésticas no Brasil, 87% são mulheres. E dessas 87%, 68% são mulheres negras. Isso não é uma coincidência. Foi cerceado a esse povo, a essa população, que eu me incluo, o direito de estudar, o direito de se informar, o direito de se instruir. E aí, Larissa, eu queria te perguntar o seguinte: você passou, você atravessou a ponte, você viu que precisava morar fora do... Não dava, a logística não ia... Travou? Só travou para mim? Travou. Travou. Só para complementar, que eu acabei não falando um pouco da minha trajetória, né? Mas a minha trajetória acho que foi um pouquinho parecida com a sua, Marina. Eu tenho um suporte assim da minha mãe muito muito forte, assim. Ela sempre investiu muito tanto na minha educação como na educação da minha irmã. A minha irmã, inclusive, ela é da Veiga de Almeida, Mariane. Aí, e assim, eu estudei até o finalzinho do ensino fundamental em colégio particular, e depois eu fui também, no ensino médio, eu fui para um colégio técnico, né? Só que eu fui para a FATEC ao invés do Cefet, e são esses mesmos desafios de, às vezes, falta professor, às vezes não tem aula direito, né? Então, realmente, estudar para passar mesmo. Eu não passei pelo Enem, eu fiz o último vestibular da UF, eu tenho 27, eu já terminei, tem um tempinho. Então, realmente, é um desafio. Não é impossível, mas não dá para desistir, né? Tem que buscar e continuar estudando e realmente, quando você chega... Eu cheguei a fazer cursinho também, e não são muitas pessoas negras que estão lá, né? E você vê um monte de gente, não, quero fazer medicina, quero fazer direito, quero fazer engenharia e tantos outros cursos, e você fica, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas é bem... acho que de certa forma impulsiona também, assim, de não, eu preciso chegar lá, eu preciso conseguir também, né? Verdade. Gente, desculpa, porque caiu aqui, mas quando for assim, eu botei logo aqui, continua falando, porque já aconteceu uma outra vez, eu esqueci de tirar depois, deixei, aí às vezes aí caiu o sinal, mas estou aqui presente. Cláudia Dias está falando aqui, só quem passa sabe bem a experiência, temos que vencer muitas etapas. É verdade. Nós somos de uma outra época, Cláudia, lembro quando ela fez a graduação, uma das graduações, né? Tem mais de uma, né? Quando fez a graduação dela lá no centro do Rio, e a família tinha, meu tio, pô, maravilhoso, meu falecido tio, que dando aquela força, porque é complicado. Minha irmã, quando fez lá na Gama Filho, era uma outra época. A gente não tinha essas políticas públicas afirmativas que vieram, não tinha cota.
mas era uma outra luta também e o número ainda era menor, tá? Porque a pouca informação, não tinha a internet como a gente tem hoje, que as informações são mais fomentadas, mas também a gente tinha outros tipos o Caleb botou, a Larissa abordou um tema interessante da primeira fala. Negros não têm somente a dificuldade de entrar na faculdade, mas permanecer. Não, concordo plenamente, Caleb. Ela colocou muito bem. Até eu queria fazer uma pergunta à Marina, o seguinte, Marina, beleza, você venceu a etapa de o negativismo, né? Que isso aí influencia muito do que está ao teu redor. Você tinha uma família que te dava força, que estava te empurrando, mas você tem um mundo, você sai da porta da tua casa. Né? Então, você enfrenta toda uma sociedade que é uma sociedade racista, sim, que ainda não conceberam ter médicos negros, né? Nós temos muito poucos, não conceberam, mas você venceu isso, você passou, conquistou, colocou, deu o seu primeiro passo, que eu quero dizer que o primeiro passo você está caminhando. Como foi sua chegada lá? Primeiro, tem mais alunos negros no teu curso? Como foi sua chegada? Como você encarou e como é a realidade no dia a dia lá para você? Tá. Primeiro, assim, também, como você falou, da minha casa eu tinha muito apoio, mas para fora, assim, tive apoio da minha família, assim como toda minha parentela, mas muita gente, tipo assim, falava, nossa, isso é muito distante, Marina, por que você não quer uma coisa mais fácil? Por que você não começa a trabalhar e deixa isso aí para depois? Agora tá no momento de trabalho, vai. Não tô desmerecendo isso, não, mas assim, eu acho que a gente tem que respeitar o sonho dos outros. Se eu tenho o meu sonho, eu compartilhei com você, eu acho que é o seu papel me apoiar, ou talvez, sei lá, me alertar para a realidade, mas não desmerecer o meu sonho. Porque isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Eu acho que, assim, diminuir o sonho dos outros ou falar que o seu sonho é grande demais. Tipo assim, que referência, sabe? Grande demais para mim, que sou negra, ou grande demais. Por quê? Por que é grande demais para mim? E depois que eu entrei na faculdade, isso continua. Porque, assim, a gente tem que se apresentar num lugar. Aí fala assim, meu nome é Marina, faz o quê? Faço medicina. Medicina? Achei que você fazia enfermagem. Por que é tão difícil imaginar uma figura de mulher negra como num alto escalão, como num lugar elitizado? Por que é difícil imaginar isso? Porque a gente não foi treinado, a gente não está acostumado, a gente basta observar, né, por aí. Porque realmente nós não estamos ocupando ainda esses lugares. A gente ocupa, assim, 1%, podemos falar dessa maneira. Não somos maioria, não estamos nem perto da metade. Então, eu entendo mais ou menos assim que é difícil imaginar. Mas é um trabalho assim que a gente tem que fazer diariamente, de tentar modificar essa visão do mundo. E a gente modificando em nós mesmos, a gente consegue passar para as pessoas. Então, eu digo assim, aproveitando esse momento, para a gente, quando alguém quiser compartilhar um sonho com a gente, quando alguém quiser compartilhar alguma vontade com a gente, não desmereça essa vontade. Não seja um impedimento para uma outra pessoa. Porque isso é muito ruim. E, assim, pessoas tentaram me impedir, mas não conseguiram. Mas existem pessoas que são impedidas realmente de chegarem ao sonho por conta de influência de outras. Então, a gente tem que tomar consciência do que a gente fala, de como a gente olha para as pessoas, porque isso influencia sim. E lá dentro da faculdade, eu acho até engraçado isso, que eu entrei em 2018, né? E aí o pessoal antigo, meus veteranos, falam assim, nossa, sua turma é muito diversificada, tão legal isso. E eu cheguei lá, tinham 6 negros retintos. Eu falei, nossa, essa é a diversidade? 6. Então, agora, assim, a diversidade é você não ser a única. Então, assim, a gente está se contentando com pouco. 6 é muito pouco. É muito pouco. As políticas afirmativas são para 50% das vagas, não só para negros, mas para deficientes, para pobres e tal. Mas, assim, ainda existem os fraudadores. Ainda tem isso. Já tem mas, isso. ainda tem que lutar com essas pessoas aí. É verdade. E aí a gente tem que entender, quando essas falas de, por exemplo,
Ah, por quê? Medicina, por quê? Não, na verdade, a gente porque fica mascarado e a gente esquece que a gente vive num país que o racismo ele é estruturante, ele é estrutural, já se normatizou. Não pode ter negros na medicina, não pode ter negros fazendo direito, não pode ter negro fazendo psicologia, muito intelectual. Que isso? A menina é tão inteligente assim? Porque a psicologia está lá da grade lá da galera pensante, que lê muito. Por isso que a Mariane tem essa cara de CDF aí, de nerd, né? Que sabe muito. Mas por quê? E aí, não, mas isso aí é voltado por um certo nicho, né? E não é assim. Então, a forma que ele tem bonitinha de falar que aquilo não é para você é falar assim: achei que era enfermagem, não desmerecendo. A enfermagem é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que necessária, assumiu um protagonismo aí maravilhoso nesse momento de pandemia, mas por isso que a mulher chegou dentro de uma universidade em Minas Gerais e quando encontrou lá a professora, que é uma doutora, né, em sociologia, perguntou se ela era faxineira da instituição, porque fica difícil entrar na mente dela que aquela pessoa está assumindo um grau de protagonismo, né? E aí, no Brasil, não chega nem a 4% o número de pessoas negras que assumem os grandes cargos, que estão nas grandes lideranças, que estão em cargos de chefia. Os subpostos, a base da pirâmide é formada pela população negra. Né? Então, vocês, olha, por isso que eu falei que a gente tinha que trazer essa live, porque vocês arrasam. Eu fico só à distância aí, não só vocês, eu acompanho algumas meninas, e acho que representatividade vocês têm que estar falando para que outras meninas saibam o seguinte: é possível, eu posso entrar numa faculdade, eu posso fazer uma graduação, eu posso me inscrever em tal curso, esse curso é para mim, sim. Né? Porque quem diz, e você falou muito bem, Marina, sobre os impeditivos, né? As pessoas que se acham no direito de falar quem pode, quem não pode o quê. Gil Wanderson, que deve ser amigo de vocês, falou: é importante ressaltar também que são os pais dessas meninas que só Deus sabe o que eles passaram até chegar ao ponto de poder dar esse tal privilégio a seus filhos. Antes dessas histórias, existe alguma verdade. Conheço o pai de todas, conheço a mãe de todas, e realmente correr atrás. A história deles também, para buscar uma graduação, não foi fácil, mas também tiveram o entendimento seguinte: eu preciso ser ponte. Né? Eles poderiam ter se graduado e falar: é muito difícil, é melhor não. Eu conheço amigos que preferem cercear com medo do filho sofrer, né? Mariane, minha querida intelectual, eu tenho até medo de perguntar as coisas a Mariane, né? Porque a Mariane Mas, tem essa família aí, essa segunda geração aí dessa família, Mariane, Marina, Larissa, o gen veio assim bombando, né? Que, Caleb está aí na live, cabeçudão. João Paulo, que não está aí, deve estar trabalhando, cabeçudaço, inteligente. Tem Manu. Então, é um gen que veio fortificado. Mariane, apesar de a gente já ver muitos negros já inseridos, graças a Deus, pessoas pretas, pessoas periféricas, pardas, pobres, o desafio ainda é muito grande para a gente ocupar o nosso espaço mediante essa sociedade? Mariane. Então, sim, é muito grande. Eu vou, só para deixar bem claro um exemplo, eu trouxe um livro aqui que eu gosto muito. Eu vou ler só uma partezinha para deixar, assim, para acabar com qualquer dúvida de que o preto, ele... Não, tem preto, porque tem gente que fala, né? Não, você é um exemplo, você conseguiu chegar. Só que é aquela coisa, né? Minoria não faz regra. Então, eu vou trazer isso aqui, basicamente, só para a gente ter uma noção. A desigualdade racial no Brasil é tão intensa que, se um índice de desenvolvimento humano, IDH, do país levasse em conta apenas os dados da população branca, o país ocuparia a posição 48, a mesma da Costa Rica, no ranking de 174 países elaborado pela Organização das Nações Unidas. Isso significa que, se os brancos e negros tivessem as mesmas condições de vida, o país subiria 26 degraus na lista da ONU. Coisa abessa. Hoje está em 74, no lugar 74. E, em contrapartida, analisando-se apenas informações sobre renda, educação e esperança de vida,
o nascer dos negros e mestiços, o IDH nacional despencaria para 108. Ou seja, ele iria para a posição 108 de 174 países. Gente, isso é bizarro, é coisa abessa. E se a gente levar em consideração a consciência social, a consciência de classe que temos aqui no Brasil, a gente entenderia que a gente está na oitava, a gente é a sétima economia do mundo até 2017. Eu não sei se atualizou, mas a gente estava em sétimo lugar. Como que a gente está em sétimo lugar da maior economia do mundo e a gente está na posição 74 do Índice de Desenvolvimento Humano? É sinal de que a riqueza está presa em algum lugar aí. Vou deixar no ar aí para vocês pensarem, e que não é distribuída para outras pessoas. No caso, as pessoas de classe mais baixa, que eu falo mais ainda, no caso, as pessoas pretas, que é isso que a gente vê, é só a gente olhar para o lado. Isso aqui é um dado que é para a gente ter embasamento no que eu vou falar. Então, assim, é muito difícil a gente pensar que tem saúde para todos, tem educação para todos, e achar que é simplesmente um passe de mágica em que a pessoa vai subir de posição, porque tem muitas barreiras, como a Marina falou. Tem as barreiras de desacreditar, que isso na psicologia a gente tem o nosso inconsciente, que se dá através da fala do outro, que se dá através da visão do outro em relação a nós. Então, se o outro vê a gente como pobre, vê a gente como mostram na televisão, como bandido, em novelas, mostram a gente como escravos, você, em algum momento, no seu inconsciente, você vai entender o quê? Que, bom, isso não é para mim, medicina não é para mim, estar num cargo alto não é para mim, e é uma coisa que muita gente sonha. Ser uma psicóloga em que as pessoas vão dar uma voz de fala, que é uma questão também, é muito complicado. Elisete, você falou que eu sou intelectual e tudo mais, que tem debate na minha faculdade, eu gosto de conversar, mas é muito difícil eu ter lugar de fala dentro de uma roda de conversa, por exemplo. Primeiro porque a maioria é homem e, né, tem a questão do machismo, de que não dá voz de fala para mulher. Só que antes de eu ser mulher, eu sou negra. As pessoas veem minha cor antes. Então, eles me rebaixam ao triplo, entendeu? Me rebaixam ao triplo por eu ser negra e por eu ser mulher. Então, tem a questão de se impor na hora de falar. Tem a questão de, poxa, não, eu tenho certeza de que eu sei tanto quanto eles e eu posso debater tanto quanto eles, porque é uma questão de autoestima também, sabe? E que tem que ser trabalhada nas pessoas pretas. Ultimamente tem tido um movimento de ter uma psicologia preta, voltada para o racismo, voltada para o estudo da mente humana com o preconceito do racismo. Que acredito que tem que ser estudado, sim, é algo que tem que ser falado, porque é muito diferente a saúde mental de uma pessoa preta e de uma pessoa branca, que cresce num meio onde as pessoas ao seu redor são brancas e você não se vê capacidade de estar naquele lugar. Então, é o dobro de desafio, sim. A gente tem muito caminho ainda a percorrer. Essa iniciativa de uma psicologia preta, voltada para pessoas pretas, é algo que assim, me motiva muito, porque dá a voz de fala aos psicólogos pretos que estão vindo aí. E é isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, eu falei bastante coisa. Respondeu e muito bem. E o Diego está pedindo o nome do livro. Ainda botou Passa a Visão. É isso aqui, gente. Consegue ver? Está focando? Sim. Muito bom. Então, aí, Diego, está respondido. Diego falou, pesado demais isso. Quando a gente futuca, porque, inclusive, as pessoas não gostam desse debate. Quando eu falo que vou... para vocês terem uma ideia, eu sinto que as pessoas não gostam. Eu, geralmente, mascaro o assunto, porque tudo para as pessoas são mimimi, porque... Fala aí, Larissa, fala aí. Larissa levantando a mãozinha. Fala aí. Desculpa te interromper, mas só complementando o que a Mariane falou, é muito importante realmente ressaltar isso da psicologia negra e da autoestima negra. Contando 2 exemplos meus, assim, eu lembro que no início da faculdade geralmente tem aquela coisa de o professor pergunta o seu nome, de onde você é e tal, como é que você foi parar ali.
E eu lembro que cada um foi falando, né? Eu sou de Ipanema, de Copacabana, de Niterói mesmo ali, Caraí, e vai falando vários bairros e cidades, assim, elitizadas, né? E eu, assim, meu Deus, eu sou de Mesquita. O que eu estou fazendo aqui, assim? Eu acho que automaticamente você se sente meio que diminuído e, assim, é meio que automático. Você não percebe isso, assim. Você tem que pensar, tipo, não, eu estou aqui é porque eu mereço estar aqui e é importante eu estar aqui. E até pensando também num outro caso, quando eu estava já mais para o final assim, da faculdade, fazendo entrevista de estágio, e passava pela minha cabeça, já tinha começado a fazer transição capilar, eu não estava começando a não alisar o cabelo e tal, e eu pensava assim, mas será que se eu fizer uma escova, uma chapinha, eu serei mais aceita, assim, pela empresa, pela sociedade? Isso passa muito na cabeça, porque as mulheres pretas, as mulheres negras, não, por realmente crescerem numa sociedade onde só se valoriza o cabelo liso, o olho claro, a pele clara, as mulheres pretas, elas se sentem diminuídas e, assim, não é porque elas querem, acaba sendo automático, como a Mariane falou. Elas sempre ouviram isso e internaliza, assim, você não quer isso, mas acaba internalizando. E é realmente um exercício de você fazer, de você pensar e falar, não, assim, o meu cabelo, ele é bonito e do jeito que ele está, se não quiserem me contratar por causa do meu cabelo, tipo, perda da empresa. Não Exatamente. sou eu. Então, Eu, eu realmente já passei por isso 2 vezes, e nessas 2 vezes eu consegui fazer o exercício e pensar, não, eu não vou fazer chapinha, eu vou realmente com o meu cabelo, e eu fui, e uma vez eu não fui contratada, na outra eu fui, e assim, realmente precisa se trabalhar isso, da autoestima da mulher negra, do homem negro também, né? É muito importante pensar isso, realmente. gostei que elas estão se animando. Marina estava com o dedinho levantado. Pode falar aí, Marina, fala aí. Obrigada, tia. Mas a Mariane, assim, falando, e a fala da Larissa também, me veio uns insights na cabeça, assim, que eu acho que é importante falar. Imagina o quanto tenho. Fala. São duas coisas. Uma é sobre o processo que a mulher negra ou a pessoa, assim, homem também negro, tem que passar para entrar em um lugar. Ou entrar em um lugar, assim, no sentido de exercer determinada atitude. Por exemplo, a Larissa falou do cabelo. Coisas que a gente pensa, muitas coisas que passam pela nossa cabeça com uma simples fala, com uma simples apresentação. Para a gente exercer uma atitude assim, de se apresentar. Coisas que a gente tem que pensar. Como está o nosso cabelo, o que a gente vai falar, eu vou falar onde eu moro, não falo onde eu moro, vai assustar, não vai assustar. Coisas que nem passam na cabeça de pessoas brancas. Não passam, eles não se preocupam com o cabelo. Assim, se vão ser aceitos ou não pelo seu cabelo, se vão ser aceitos ou não se gritarem, coisa assim, que se botarem a voz para fora, porque a gente é ensinado a falar baixinho, porque negro não pode gritar, você não pode fazer isso. A roupa que você vai usar, você não pode usar qualquer tipo de roupa, porque você é negro, você tem que mostrar que você pode estar ali. Então, são os processos que a gente tem na nossa cabeça para exercer uma simples atitude de falar, uma simples atitude de estar no lugar. Coisas que não passam em coisas que pessoas brancas não pensam, que elas simplesmente fazem. Coisas que eles podem simplesmente fazer e a gente vai ser julgado muito mais se a gente fizer. Então, a gente tem que pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer qualquer coisa. E um outro ponto é, assim, o peso que a gente tem que carregar de ter que ser brilhante, ter que ser excelente. Porque se a gente for mediana, a gente é rebaixada. Ser um branco mediano ainda tem o lugar dele. Ele vai conseguir um emprego, ele vai conseguir entrar na faculdade, ele vai conseguir.
porque ele não passa por esse processo que a gente passa, mas a gente sendo mediana, a gente já é rebaixada, a gente já não tem lugar de fala, a gente já não é convidada para participar de certos espaços, a gente tem que ser brilhante. A gente não pode ser mediana. Isso é um peso muito grande, é muito grande. Verdade. A gente não poder... o erro ser cobrado muito mais da gente. A medida... os pesos e as medidas serem bem diferentes para a gente. A balança está bem mais pesada. É um peso muito grande. E é difícil, fala, Mariane. É verdade. Porque é uma coisa que a gente conversa sempre, aí, Mariane. Peraí, deixa eu só falar que tem a Sônia Reis falou, sair na rua sem identidade. Eu falo isso. Não, a gente não dorme enquanto ele não chega, porque eu conheço, eu sei como é que funciona o sistema, entendeu? Sair na rua sem identidade. Ó, Janete está falando aqui, muito bom. Só que acho que ela foi acabar de escrever. A Cláudia Dias, tua tia, ela lembrou de um caso aqui que eu estava pensando aqui agora, Cláudia. Você não vai acreditar. Eu estava pensando aqui agora que eu lembro nitidamente dessa situação. Ó, a Cláudia, eu lembro até que ela recebeu o telegrama de que tinha passado em todos os processos dessa grande empresa, era uma estatal. E quando ela se apresentou, a pessoa do RH sutilmente falou, olha, o currículo é muito bom, mas você não é compatível para... Na verdade, a pessoa não acreditava que a pessoa daquele currículo era aquela pessoa que estava de frente dela. Na verdade, era uma pessoa preta. Eles não aceitam, não adianta. Eu fui trabalhar num grande hospital, que eu não posso falar o nome, porque eu amo esse lugar, o dono era maravilhoso, não foi ele, mas a médica, eu lembro que ela falou, o médico perguntou, e aí, gostou, Elisete? Aí ela falou no telefone, eu estava do lado, ela achou que eu não ia entender. Para trás dos bastidores serve, porque eu não serviria para ficar na frente. A Alcione está botando, somos valorosas. Ó, Sônia botou, meu Deus, onde estavam essas meninas empoderadas? Estou falando, eu cavuco lá, minha filha. Eu vou atrás, falei, tem que falar aqui. Janaína Teles lá está mandando um grande abraço. Muita gente aqui. A Márcia, eu quero ler. A Márcia botou. A Márcia, eu participei com ela. Ela falou, eu encarei um Enem depois de 40 anos fora da escola. A nota que tirei permitiu que eu entrasse na Estácio. Ainda dei aí. Fiz propaganda, mas tem problema não. Estácio, meu filho, estou casadinha lá com eles por conta dos 50% da promoção. Nota do Enem, estou estudando EAD. Parabéns, Márcia. Márcia realmente correndo atrás aí. Eu quando fui já árbitra de futebol. Luciano, grande abraço. Quem eu não falei aí, que tá bombando aqui, meu filho. Neide Aparecida, grande abraço. Neide, uma militante aí das causas sociais, uma grande amiga. Feliz de te ter por aqui. Pastor Cláudio Duarte, grande abraço. Depois eu vou vendo mais aí. Tem mais gente aí que entrou aí. Edilane. Quando eu fui fazer... algumas pessoas sabem, fui árbitra de futebol pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, era uma coisa nova. Eu saindo daqui da Baixada Fluminense, a galera também era... Isso mesmo, Larissa, bora onde? Bora onde? Mesquita, onde fica? Beija-Flor, era assim, tinha que dar 1000 explicações até a pessoa entender. Lá tem água encanada. Uma vez o médico perguntou para mim, lá tem esgoto, água encanada? Eu falei, tem, né? Porque eu até entendo que em alguns lugares, mas ele achava assim, que eu morava no ápice do brejo, né? Então, e quando eu fui, eu lembro que lá na arbitragem, os clubes ainda não estavam preparados, lá em 95, 94, os clubes ainda não estavam preparados para receber mulheres. Então, a gente chegava nos lugares, não tinha. Hoje não, né? Você vê várias mulheres aí nas competições, então não tinha lugar para as mulheres direito, eles tinham que adaptar. Como foi para vocês? Lógico que eu estou fazendo uma analogia pouco parecida, né? Como foi para vocês chegarem dentro desses espaços que eu bato na tecla? As grandes instituições de ensino não foram pensadas para a população preta e pobre. Não foram pensadas. Basta ver aonde elas estão posicionadas, basta ver quem é que tem acesso a elas, porque para você tem que fazer excelentes cursos, você tem que ter tempo para estudar, como a Marina deu exemplo. Vai trabalhar, tinha que trabalhar, então, se você não pode fazer um bom cursinho, você vai ter que se dedicar a estudar lá 24 horas por dia. Então, a gente sabe quem é que tem tempo e condição para isso, né? Como foi para vocês chegar nesses espaços? Vocês notaram muita diferença? Larissa, fala aí primeiro, mas eu quero ouvir essa opinião das três. Larissa, começa. Assim, é sempre
uma diferença, um choque, assim, porque realmente não tem muitos alunos que são parecidos com você. Então, você sempre tem aquele estranhamento, né? E eu acho que uma coisa que também é bastante marcante em relação aos professores também. Você não, pelo menos eu não tive muitos professores negros e muito menos professoras negras, né? Então, tem muito dessa diferença. Eu, particularmente, não vivi nenhum assim, preconceito, não, pelo menos não que eu tenha percebido dentro da faculdade em relação a mim, né? Mas eu lembro que durante a minha graduação teve uma polêmica assim bem grande. Para quem não sabe, tem os jogos jurídicos, que são competições esportivas entre as universidades. E uma universidade bastante famosa, bastante conceituada, não a universidade em si, mas os alunos dessa universidade, durante os jogos, criou uma música bastante racista, assim, não tem outra palavra que música racista chegou ao ponto de jogar casca de banana em alunos da UERJ, se não me engano, que é bastante conhecida pela sua política de cotas. Então, a gente vê esses episódios assim bastante esdrúxulos, né? Bastante absurdos. E muitas vezes nada acontece, né? Apenas uma advertência, apenas ok, peça desculpas e nada acontece, assim. Então, mas há realmente essa diferença marcante, tanto na quantidade de alunos, né? A minha foto de formatura tem poucos negros retintos, por exemplo. São poucos, numa turma de 100 alunos, 100? Acho que por volta de, assim, na formatura de 100 alunos, em média, são poucos os negros, são poucos os negros que são professores, são poucas as negras que são professoras. Então, essa diferença é bem marcante. Pelo menos na faculdade de Direito e provavelmente nas demais também. Verdade. Fala aí, Marina. Foi mais ou menos isso que a Larissa falou mesmo, a questão de identificação, né? Que a gente quase não tem. O que eu fiz e o pessoal que eu tinha comentado, dos 6 que eram retintos, e das meninas, que eram 3, a gente se juntou. Foi um grude no primeiro momento, assim, que a gente se viu ali naquele meio, que a gente viu que era minoria, a gente se juntou. Então, as 3 viraram super amigas do início da faculdade. E depois, assim, passou os períodos e tal, a gente acabou se separando. Mas o primeiro mecanismo de defesa foi a gente se juntar. E a questão dos professores também, assim, eu tô no 5º período agora, acho que eu tive 2 professoras negras. E assim, a medicina é dividida em ciclo básico e ciclo clínico. O ciclo clínico são os professores médicos que dão. Eu tô entrando agora, mas já me avisaram assim que não tem. Porque esses precisam ser médicos. O do ciclo básico, assim, você pode ser biólogo, pode ser químico, sei lá o quê, que vai nos ensinar a parte básica para a gente entrar na clínica. Então, nesse ainda aparece. E sem contar ainda porque na UF, não sei se o direito também tem esse diferencial, mas, assim, eles são muito envolvidos nas causas sociais. Então, a gente tem uma parte que fala de saúde e sociedade. Então, nessa parte, aí a gente vê mais professores negros, mas só nessa parte, só para falar de racismo. Entendeu? Negros só falar de racismo. Assim, lá. E é mais ou menos isso mesmo. Foi esse baque para entrar da diferença, assim, tipo, da questão de identificação, que foi pouca, e do mecanismo de defesa, que a gente se juntou para talvez ficar mais forte, ou ter mais voz, ou mais pessoas para defender a gente, entendeu?
Foi isso. Resistência mesmo. Vai lá, Mariane. Então, tá num lugar que não foi preparado para nós, é algo que, assim, além de gerar muita ansiedade, com medo de escutar certas coisas, de ter olhares que a gente sabe que tem. Muita gente fala que, não, frescura, você está sendo muito radical, ninguém está te olhando assim, só que a gente conhece, a gente sabe quando a gente é olhado diferente, a gente sabe quando estão olhando para você, tipo, não era para você estar aqui, a gente sabe como é que é isso. E esse racismo velado, que assim, não chegou a acontecer como aconteceu com a Larissa, né? De tacar casca de banana, essas coisas todas, né? Mas acontece muito de falas veladas, sabe? Aquelas falas, aquele olhar, aquela coisa do tipo, quando eu estava de trança, ou dread, por exemplo, eu escutava muito de tipo, ai, nossa, que legal, mas se lava? Como que isso fede? Mas como que, sabe? Como se fosse uma coisa, sabe, de outro mundo, de outro planeta, uma exposição. Eu me sentia numa vitrine, assim, a única negra de trança em que todo mundo pode ir lá tocar, fazer experimentos, sei lá. É muito louco você se sentir diferente e não se sentir pertencente de um lugar que assim, ao meu ver, é para todos, sabe? Educação e tudo aquilo que é de direito básico do ser humano, eu acredito que todos nós temos direito. Mesmo que a história e que as falas de algumas pessoas sejam o contrário disso, a gente tem que fazer um exercício mental muito grande para a gente entender de que não, cara, vai ser difícil chegar. Como a Marina disse, a gente tem que trabalhar o dobro, o triplo para chegar em algum lugar. Então é isso, porque é a única forma assim, que eu vejo da gente mudar essa estrutura racista, através das ações, através de nós que estamos conseguindo mudar essa realidade. E que um dia a gente não possa ser um experimento de uma vitrine num lugar onde foi preparado para pessoas brancas. E só para fazer um link daquela outra situação que a Marina falou, de fazer muito mais além do que uma pessoa branca faz, isso gera uma ansiedade terrível, porque a gente vai buscar, a gente pode ser um preto com um doutorado, com PhD, com mestrado, que a gente nunca vai se sentir suficiente para se impor, para falar, para se colocar no lugar onde é o lugar de qualquer ser humano que estuda, que tem embasamento teórico, né? Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa mente. Eu digo sempre a alguns amigos meus que passam por isso, que têm ansiedade severa por conta de racismo velado e racismo direto também. Eu falo para eles, cara, vamos fazer uma roda de estudo, vamos chamar pessoas pretas que, como você está fazendo aqui, vamos chamar pessoas pretas que estão conseguindo passar por isso. Vamos, a gente que tem internet, acredito que todo mundo que está aqui vendo e tem internet em casa, cara, YouTube tem tanto conteúdo, entende? O Google tem artigos que falam, que são de pessoas pretas, a Sueli Carneiro. Eu posso falar aqui vários autores pretos, busque essas pessoas, porque são essas pessoas que vão trazer a gente mais próximo da nossa realidade e entender que nós também somos inteligentes. A gente não é que nem no século XX, que falavam que o nosso cérebro era menor do que o das pessoas brancas. Teve esse experimento, para curiosidade de vocês, que falava que o nosso cérebro era menor do que o das pessoas brancas e que nós não temos capacidade de raciocínio. Era uma coisa absurda. Chegaram a fazer experimento científico, mas foi negado. Mas, mesmo assim, é uma coisa que a gente tem que buscar referências, buscar pessoas que conseguiram para trazer isso mais próximo da nossa realidade e nos inspirar mesmo. Verdade. Bom, o que a Mariane falou sobre chegou lá de dread, estava diferente, pessoal. Gente, na época da escravidão, os negros eram colocados como vitrine para que as pessoas passassem, olhassem se o negro era bem forte, então era colocado lá. Aí a gente passa a ver como isso vem, né, se perpetuando de uma certa forma. Aí você chega no curso, só tem aquela pessoa. Aí já aconteceu comigo em sala de faculdade. Aí pronto, o professor acha que tem que expor de uma certa forma, com brincadeiras ou com... gente, o racismo existe, ele está aí.
Eu acho que o velado é o pior, porque você não consegue provar que aquela pessoa está tendo uma atitude racista contigo. Só que eu vou mais ou menos terminando. O papo está maravilhoso. A galera aqui, ó. Cremilda, grande abraço, está por aqui. Cremilda Rocha, minha amiga. A galera está aí bombando, depois vocês vão poder ver, mas Elza Soares falou: precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Eu vou terminando parabenizando vocês. Antes de vocês darem as considerações finais de vocês e deixarem contato aí, porque depois dessa, meu filho, o povo vai querer contratar, o povo vai querer chamar para palestra, vai chamar para palestra Marina, Larissa, Mariane. Estão abertas aí, vão deixar os contatos, mas eu queria saber o seguinte: uma palavra rápida que vocês possam dar para aquele jovem ou aquela jovem que está ouvindo vocês agora e está pensando assim: isso não é para mim, eu não posso. Qual é o conselho que vocês dariam? Desculpa, por ordem. Larissa, vai. É difícil. Mas eu acho que seria realmente não desistir e procurar apoio. Eu acho que quando a pessoa está sozinha, é muito mais difícil, né? Eu vejo, por exemplo, e procurar exemplos também, né? Eu tô meio que num processo de estudar para concurso, né? E o concurso que eu escolhi é bem difícil. E uma coisa que me ajuda muito é justamente ver relatos de pessoas que chegaram lá. E às vezes a caminhada de cada um é muito diferente, porque cada um parte de um lugar diferente, mas nenhum deles desistiu e cada um chegou lá. Então, realmente não desista, procure pessoas que vão te apoiar, que vão te auxiliar, e procure relatos, né? Relatos de pessoas que chegaram lá, né? E, claro, é muito bom quando você encontra relatos de pessoas parecidas com você. Então, procurar pessoas negras que chegaram lá é fundamental. Show de bola. Marina! Olá! Só uma frasezinha que veio na minha cabeça também, enquanto a Marina estava falando de racismo velado. É que o racismo só é velado para aqueles que praticam, né? Porque para a gente está super escancarado. Mas uma coisa que me ajudou muito, quando nem eu mesma estava acreditando em mim e que me deu força para continuar, foi ter a mentalidade, assim, que tem um Deus que trabalha por mim enquanto eu descanso nele. Então, isso, assim, me fortaleceu muito. Então, em questão, assim, se eu puder falar de religião, também é muito fortificante. Ajuda muito em questão de quando a gente também não está acreditando mais na gente, quando a gente não tem apoio alheio. Ter um Deus que fortalece a gente, faz a gente ir além. E, assim, eu não poderia deixar de falar disso, de honrar a quem me deu honra, né? Porque foi um caminho muito difícil, mas eu creio que sem Deus eu não conseguiria. E, além disso, da questão da religião, como a Larissa falou, buscar referências. E a gente, como a gente está fazendo aqui, se posicionar como uma referência mesmo. Falar, ajudar, procurar em qualquer lugar que seja, um pré-vestibular social, como tem na UF, ou esse atendimento que a Mariana está falando, tem nas universidades, que é gratuito, a gente buscar ter esse lugar, buscar ser referência, buscar ser vista. Já passou o momento de a gente ficar escondida, quietinha, não falando nada sobre o que a gente passou, mas falar que a gente conseguiu e ajudar as pessoas a trilharem esse caminho também. Então, é isso. Show de bola! Fala aí, Mariane! Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês agora no final é exatamente isso. Busquem referências, olhem pessoas que conseguiram, cuidem da saúde mental de vocês, por favor, por favor. Os índices de ansiedade e depressão em pessoas pretas já estão tão altos, e de suicídio também já estão tão altos, majoritariamente das pessoas pretas. Assim, se vocês buscarem dados, é bem isso mesmo, é muito triste, porque muitos de nós já morreram para a gente chegar em determinados lugares.
E se você tem a oportunidade de chegar em algum lugar e um pouquinho mais adiante, mesmo que esses degraus sejam pequenininhos, mínimos, que vá mesmo assim, entende? Se alguém te ridicularizar no caminho, fizer algum racismo, e você se sentir mal, ficar com ansiedade, é muito difícil até para a gente, para mim, para todos nós que estamos nesse meio. Busquem apoio de saúde mental, busquem terapia, se possível. Se tiver caro, busca também de políticas públicas dentro das universidades que têm apoio psicológico. Falem, se possível, falem. Como a Marina disse, não dá mais para a gente se esconder. Agora a gente pode aproveitar essa oportunidade que estão nos dando voz de fala, infelizmente, por situações tristes, porque as pessoas estão vendo que pretos estão morrendo de forma bruta, como antes, sabe? Teve um regresso histórico muito grande nesses últimos anos de pessoas pretas sendo massacradas em mercados, em ruas, porque o cara não está fazendo nada, é morto aqui no Rio de Janeiro por segurar um guarda-chuva no alto de uma laje, numa comunidade, não sei quantos tiros, 80 tiros, sabe? Uma coisa muito bruta. Então, assim, que quando vier a sociedade essa baixa estima, que a gente pense nessas pessoas que morreram e na oportunidade que a gente está tendo de fazer alguma coisa, de falar. Então, minha última fala é essa: agarrem as oportunidades, cuidem da saúde mental de vocês, que é muito importante, e que, assim, se Deus quiser, daqui a algum tempinho a gente vai começar a ver as mudanças, vai começar a ver mais gente preta em faculdades, em cargos, em trabalhos, e é isso, gente, não desistam, cuidem da saúde mental de vocês. Show de bola. Última fala, não, que vocês vão deixar as mídias aí, pessoal. Ó, a Alcione está falando que Deus continue vocês, que vocês continuem brilhando. Maria Auxiliadora, te adora aparecendo por aqui, quebrando tudo, hein? Botando, ó, Mari, amo vocês. Parabéns, Elisete. Eliette Damasceno, a neta dela vai estar aqui na próxima, a Madu, vai estar falando, ó, cursar cinema da UF, que também é um curso, vamos falar, é um curso elitizado. Tu não vê preto nesse curso, não. Meninas, vocês são exemplos dignos de inspiração. A sociedade precisa de jovens negras determinados. Luciane Oeto, minha amiga, botou: meninas arrasaram. Diego está botando gratidão. Renata Eugênia, acredito que essa nova... Eu também acredito, ó, que essa nova geração não deixarão ser dominada por esse sistema racista. Diego Paulino, super fã aqui, falando: verdade, Mari, muito importante valorizar. Jaciara, minha amiga, difícil ver a última palavra ser de um negro. As pessoas não estão acostumadas a ver um negro numa esfera maior de poder. Legal, verdade. Cleide já está falando aqui: Larissa, já te amo. A Alcione contou. Uma vez disse a um holandês, ela mora na Holanda, essa Alcione, minha amiga, falou assim: ó, minha cor é preta, mas a Marta se da mesma cor que a tua. Ótimo, adoro esse pessoal. Gente, adorei. Ó, esse mês vai ser só nessa pegada aí. Vou estar falando com a Bárbara Mariano, uma negra que ela foi presa, e aí a gente vai entender um pouco da violência contra a mulher, através de muitas dessas mulheres que estão no sistema carcerário, estão lá por causa de um amor, estão lá por causa de um filho, estão lá por causa... A história dela é fantástica. Hoje ela é uma jornalista, né? Passou por isso, ficou presa, saiu, se formou, uma história super bacana. Terça-feira que vem, eu vou estar recebendo a Lucimere, que eu consegui convencê-la. É uma comissária de bordo, e eu lembro muito bem lá nos anos de 2004, quando ela, com aquele sonho, sempre teve o sonho de ser uma comissária de bordo, e Marina, falavam isso para ela: preta não é aeromoça. Você da Baixada, você morando na Chatuba, você não vai ser aeromoça nunca. E hoje ela já viajou o mundo inteiro, é a comissária de bordo de uma das maiores companhias aéreas do mundo. Então, eu adoro essas histórias. Ela vai estar com a gente no Instagram. Então, tem isso. Hoje à noite, há pedidos, atendendo a pedidos, a galera aí que tem seus pets, seus cachorrinhos, seus gatinhos, seja lá o que for, doutora Marina Mendes vai estar conversando com a gente no Instagram às 20 horas. Terça-feira é dobradinha no Confabulando, meu filho. Quem tiver disposição, eu estou tentando pegar disposição aí, que à noite eu volto com a doutora Marina. A gente vai estar conversando sobre a importância dos cuidados com os nossos pets. Eu tenho o Paçoca aqui, né? Eu tenho que agora estar olhando de olho nisso aí, né? E esse momento de que você tinha os animais e não passou, a galera agora cada vez está se antenando mais. Meu Paçoca fez 1 aninho, vamos fazer um bolinho para o Paçoca, e a doutora Marina vai estar falando hoje a respeito. Convido vocês, quem não segue no Instagram, @Elisete Barroso. As meninas já podem deixar aí
Vai lá, Larissa, suas mídias, quem quiser te acompanhar lá, ouvir mais, te chamar para palestra. Fala aí. Eu só uso o Facebook mesmo e o Instagram. O Facebook é Larissa Querino, Querino. E o Instagram é Laquerino, LAHQUERINO. Aí são essas duas mídias que eu uso, né, mais frequentemente. E obrigada pelo convite, obrigada pelas meninas estarem aqui, foi ótimo estar com vocês. Obrigada mesmo, foi um prazer. Vocês arrasaram. Marina, deixa aí suas mídias, vão ser tudo chamadas para palestra. Amém, chamem. Eu sou muito ativa no Instagram, então me chamem no Insta. Facebook eu quase não uso, não. Chama no Insta. Meu Instagram é Mari Rio C. Mari Rio C. E também agradeço por essa troca, foi muito bom. E se quiser chamar para a próxima, tamo aí. Pô, já está aberto, fazendo o YouTube agora. Vai lá, Mariane. Mídias. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui na live, alguns amigos meus, o Diego, que bom que você está aqui. Esqueci o nome, gente, estava aqui. A Aline, um beijo para a Aline. Mandou um abraço, esqueci de falar. Gosto muito dela, maravilhosa, psicóloga, gente. E também eu queria deixar minha rede social, né? É @Mariane, com 2 N's e E no final, SER Silva. E eu só uso o Instagram mesmo, gente. E se quiserem dicas de livro... Então, repete o do Instagram. Mariane... 2 N's. 2 N's, né? Isso, SER Silva. Estou até botando já aqui. É que eu tinha botado do Face. É isso, gente. Então, se quiser dicas de livros e essas coisas, é só chamar. Só chamar no direct que eu posso mandar para vocês com muita alegria. Só vou corrigir aqui o Instagram. Botei errado. Corrige aí para mim. E é isso. Muito obrigada a vocês você, Elisete, chamou a gente para fazer essa live maravilhosa. E também, se puder chamar para outra também, adoro conversar sobre esse assunto. Estão aí. Já estão convidadas, cara. Vou falar para vocês, a gente até passou aqui do tempo, já vou terminar. Mas quando eu falei com elas ficavam muito preocupadas. Quais as perguntas vai fazer? Eu falei, vamos deixar rolar. Qual a pergunta? Vamos deixar rolar. Não, mas eu estou preocupada. Não, fica preocupada, porque eu conheci a história delas e eu falei que aqui era lugar de falar verdades, porque tinha que bater no coração da outra pessoa que estivesse ouvindo e tivesse vontade, quando saísse dessa live, parasse de ouvir, ou ela fica gravada, a pessoa que vai assistir depois, que vai compartilhar, saísse correndo para tentar um Enem, tentar um ProUni, tentar qualquer coisa, tentar ir lá pedir uma bolsa e fazer sua graduação, realizar seu sonho. Essa era a ideia. E vocês representaram. Eu estou emocionada com as falas, né, maravilhosas. Vocês, realmente negras, jovens do poder. Galera que assistiu, super obrigada. Compartilhem. Espero que a fala possa reverberar e ajudar a muitas jovens periféricas, pobres, negras, que têm um sonho e que não sabem se dá ou não para conversar. A vocês eu peço o seguinte, meu amigo Felipe, ele falou que depois desliga para a gente, que eu tenho um menino que me auxilia, a gente vai saindo aí e depois ele desliga lá. Muito obrigado, gente. Espero à noite no Instagram o Papo com a Veterinária. Valeu, Larissa. Valeu, Mariane. Valeu, Marina. Abraço. Valeu. Valeu.